Hora da gente ver a sua participação aqui no Bom Dia Vanguarda. Continue mandando para nós tudo aquilo que está te incomodando no local onde você mora. A Andréia de Jacareí, por exemplo, mandou um material para a gente aí. Dá uma olhadinha aí. Vamos ver o que a Andréia tem a nos falar. Veja. Observe a cor da água que acabou de sair da torneira. Então, eu tenho que ficar desperdiçando água. Quem que pode lavar uma louça? Tentando lavar uma louça, não consigo. Por quê? Quem que consome uma cor de água dessa? Ela disse que o SAI não consegue resolver esse problema. Vamos ver agora o Vinícius de São José dos Campos falou que é preciso fazer a poda de árvores em toda a extensão da SP-50. Vários carros já foram danificados pelos galhos SP-50 que liga São José a Monteiro Lobato. Então está pedindo poda das árvores à beira da estrada. O André Barreto de Taubaté falou o seguinte: os prédios históricos de Taubaté estão se deteriorando. A prefeitura poderia fazer parcerias com empresas para torná-los espaços de arte e cultura para a população. Está aí a sugestão do André Barreto para a Prefeitura de Taubaté ajudar a preservar os prédios históricos da cidade. O Silnei Tarzia de Caçapava disse o seguinte: o bairro residencial Esperança está um descaso. Temos aí imagens para mostrar. No início de junho, vocês fizeram uma reportagem aqui no bairro e a Prefeitura disse que ia retomar as obras na segunda quinzena de julho. Mas nada foi feito nesse lugar, que essas imagens que a gente está vendo agora. O problema aqui é muito grande. Quando não é poeira, é barro, diz ele. Milhares de trabalhadores da região podem ficar sem sacar o fundo de garantia, que vai ser liberado a partir de setembro. Na região, são mais de 3.000 empresas que estão em dívida com o FGTS. O Fundo de Garantia é um direito de todo trabalhador com carteira assinada. Todo mês, as empresas devem depositar o valor correspondente a 8% do salário do funcionário. No mês passado, o governo federal anunciou a liberação do saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Mas se a empresa nunca depositou o FGTS, o trabalhador não terá como sacar o dinheiro. Caso o empregador tenha recolhido apenas parte, aí o saque poderá ser feito de acordo com o saldo na conta, limitado até R$ 500. E muita gente deve ser afetada. Um levantamento feito pelo G1 da Vanguarda mostrou que só na região 3.140 empresas possuem dívida com o FGTS. Somando só as 5 maiores empresas, a dívida passa de 48 milhões de reais. Foi o que aconteceu com o Emerson. Depois de 2 anos trabalhando em uma indústria do ramo de alimentação em Caçapava, ele foi demitido e até agora não recebeu o FGTS. Falaram que iam recolher o FGTS e a multa é de 40%. Que não fizeram até agora. Todo funcionário tem como conferir se o FGTS está sendo recolhido. Tem um aplicativo disponível, chama FGTS. É importante ter cuidado para não baixar outros aplicativos que não sejam o da Caixa. E aí, com os dados pessoais, o trabalhador vai conseguir consultar o saldo disponível e saber, inclusive, se ele tem direito ao saque desse FGTS agora liberado com a medida provisória. No primeiro semestre de 2019, foram 488 ações trabalhistas em São José dos Campos, contra 447 no mesmo período do ano passado, um aumento de 9%. A Caixa Econômica divulgou os detalhes de como vai ser o saque do FGTS. Veja, quem tem direito a receber o dinheiro poderá fazer o saque a partir de setembro. O prazo vai até março do ano que vem. O valor máximo do saque é de R$ 500 para cada emprego que o trabalhador teve, desde que a conta do FGTS, claro, tenha saldo. Para sacar, o trabalhador pode ir até uma lotérica ou um caixa eletrônico e usar o cartão cidadão. Quem não tem esse cartão precisa procurar uma agência da Caixa Econômica para providenciar. Sobre essa reclamação do residencial Esperança, em Caçapava, que a gente fala com o Arthur Costa, que está no local. Arthur, como é que está a dificuldade dos moradores para lidar com essa falta de infraestrutura nesse local aí? Bom dia. Oi, Abranches, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Vanguarda. O morador aí que mandou a mensagem para a gente tem total razão. O principal problema aqui acho que é a poeira mesmo. A gente está aqui há um tempo já, impressionante quando carro, caminhão passa por aqui, a altura que essa poeira vai mesmo. E outro problema também pela falta de asfalto são as irregularidades aqui das ruas. Dá uma olhada aqui, por exemplo, no tamanho desse bueiro aqui. Olha a diferença em relação ao restante da rua, né? E são muitos parecidos com esse por aqui. Irregularidades para cima, irregularidades para baixo também, viu, Abranches? Ó, buracão aqui nessa rua que a gente tá, represando essa água. E olha que não chove
faz dias, né? Um buraco bem grande mesmo, outro cenário bem parecido. Bom, para quem não está habituado com a situação aqui do Residencial Esperança, vou fazer um breve resumo da situação por aqui. A obra para asfaltar as ruas aqui do bairro começou oficialmente em junho do ano passado. Era um convênio que a prefeitura tinha feito com o governo do estado, só que a empresa até começou a fazer esse trabalho aqui de guias e sarjetas, ó, que o Eduardo Marcondes está mostrando para a gente, fez essa parte e aí parou a obra, dizendo ter encontrado problemas na rede de água e esgoto. E aí a empresa, então, parou a obra, pediu um aditamento de contrato, né, dizendo que precisaria de mais verba para resolver esse problema que eles identificaram. E a previsão era que a prefeitura, então, repassasse novas verbas e que a obra fosse retomada na segunda quinzena de julho, como o morador disse, mas o problema é que nada mudou, viu? A gente vai falar com um desses moradores aqui. De julho para cá, alguma coisa mudou? O cenário é parecido? Bom dia. Bom dia. Não, aqui não foi feito nada. Está um verdadeiro descaso com os moradores. Vocês estão vendo aqui a situação do bairro. As crianças com problemas respiratórios por causa da poeira. Isso quando não é barro, que hoje está previsto chover, isso aqui vira um lamaçal. O prefeito fica num braço de ferro com a empreiteira. E por conta disso também não faz nada. Eu acho que eles têm recursos próprios, até mesmo para tampar isso aqui com entulho, que é uma coisa que não vai encarecer em nada e não vai custar muito mais do que já era previsto na obra. Se o asfalto em si não está vindo, que pelo menos se faça uma medida paliativa, né, para tapar os buracos, é isso que vocês cobram, né? Exatamente. Acho que é o mínimo que ele podia fazer em consideração às pessoas que moram aqui no bairro, né? Porque todo mundo aqui tem certeza que paga imposto e quer pelo menos uma vida digna, né? Morar dignamente e sem problemas. Valeu, obrigado, viu, pela sua entrevista. Aí, ó, a resposta da prefeitura não é muito animadora, não, viu? Por nota, eles mandaram para a gente dizendo que estão em tratativas com a empresa para que seja retomado, então, esse trabalho, mas não tem nenhuma previsão, nem nada que possa dar mais esperança para os moradores aqui do residencial, viu, Abranches? Mas os moradores deixaram claro, né, Arthur? Deixar como tá não dá. Então eles querem que alguma coisa seja feita e que a prefeitura de Caçapava fique... Aumentou a quantidade de microempreendedores individuais na região de Bragança Paulista. São pessoas que buscam, através do próprio negócio, uma forma de sair da informalidade e ter uma maneira segura de pagar as contas no fim do mês. A Val sempre quis ter o próprio negócio. Depois que perdeu o emprego, ela estudou, se esforçou e conseguiu montar um salão de beleza na garagem de casa, em Bragança Paulista. Gosto muito de ser cabeleireira, uma profissão assim que era o sonho da minha mãe também, mas eu gosto muito. Hoje, a Val é uma MEI, microempreendedora individual. Nessa condição, ela se sente mais confiante para trabalhar. Isso traz mais segurança para os nossos clientes e para a gente também, né? Na região Bragantina, os números do primeiro semestre mostram que muita gente seguiu esse mesmo caminho. De acordo com o portal do empreendedor, as 7 cidades juntas tiveram um aumento de 22% no número de MEIs, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2018, eram cerca de 18 mil. Em 2019, esse número passou para quase 22 mil. Olhando para os dados individuais, as cidades onde houve o maior aumento foram Bragança e Nazaré Paulista, com 23%. E na nossa região, esse aumento de número de MEIs, em um dos casos, é pela dificuldade do retorno ao mercado de trabalho, e uma segunda opção é pelo prazer daquilo que o MEI faz, ele gosta do seu trabalho e ele teve a oportunidade de se tornar um microempreendedor individual. Na região, a atividade com maior número de MEIs ativos é a de cabeleireiro. A Silvana tem um salão em Nazaré Paulista. Depois de alguns anos sozinha, ela conseguiu reunir 9 microempreendedoras no seu espaço, cada uma prestando um serviço diferente. Prestam serviço para mim e todas elas têm o espaço delas também e elas também são MEI como eu. O que costuma chamar a atenção das pessoas é a rapidez para abrir um CNPJ, cerca de 48 horas, e o que o MEI oferece. O MEI pode ter um faturamento anual de até R$ 81 mil e contratar um funcionário com carteira assinada. Além disso, pode abrir conta no banco e ter acesso a crédito com juros menores, cobertura previdenciária, como aposentadoria, por exemplo, e isenção de tributos federais, como imposto de renda, PIS, COFINS. O MEI também pode emitir nota fiscal.
A contribuição é feita mensalmente com uma taxa que varia de R$ 49,90 a R$ 54,90, dependendo da área de atuação. Para o Sebrae, a tendência é de que o número de MEIs continue crescendo. Na nossa região, há uma grande demanda na parte de produção rural, mesmo artesanato, essa modalidade de artesanato também. Então, isso vai ajudar muito o nosso município. Depois de ficar 3 anos suspenso, o estacionamento rotativo em Taubaté deve voltar a funcionar em outubro. O contrato com a empresa responsável pela Zona Azul já foi assinado. O serviço foi suspenso em julho de 2016, depois que a empresa responsável pelo serviço descumpriu alguns termos do contrato. A prefeitura deu vários prazos para a retomada da Zona Azul, mas até agora nenhum foi cumprido. A previsão é que os parquímetros comecem a ser instalados ainda este mês. A hora do estacionamento de Zona Azul para carros em Taubaté vai ser de R$ 2,00 e para motos, R$ 1,00 a hora. Bandidos detonaram bombas dentro de uma agência bancária em Bom Jesus dos Perdões, na região de Atibaia e Bragança. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi por volta das 4 horas da manhã de hoje. Os vidros da agência foram danificados. Os bandidos fugiram, deixando muitos explosivos no banco. Os policiais estão no local agora e a área onde fica o banco está isolada. Ainda não se sabe se alguma quantia foi levada. O galpão de materiais recicláveis pegou fogo ontem em Tremembé, ontem à noite em Tremembé. Vamos falar com a Laurene Santos, que está no local em que ocorreu esse fogo. Laurene, bom dia. Oi, Abranches, bom dia para você, para todos. Esse fogo começou, segundo os bombeiros, por volta das 10h20 da noite. Aqui, para atendimento da ocorrência, vieram bombeiros tanto de Taubaté como de São José dos Campos. Eles classificaram um incêndio de grandes proporções, porque aqui é um galpão de materiais reciclados que pegou fogo, então o fogo se alastrou muito rápido, principalmente na parte onde tinha muito papel. E aí, o fogo mesmo, ele só foi controlado por volta da 1h da manhã. Agora, nesse momento, as equipes dos bombeiros continuam aqui para fazer aquele trabalho que eles chamam de rescaldo, que na verdade é manter tudo controlado, porque mesmo com o fogo apagado, pode ter um fogo de novo, né? As chamas podem voltar a surgir. Então eu conversei com os bombeiros, eles vão ficar aqui até não ter mais nenhum tipo de risco. Esse galpão fica na estrada entre Taubaté e Tremembé, e agora a rua aqui onde a gente está, ela está interditada para passagem de veículos, para os bombeiros poderem fazer esse trabalho com mais tranquilidade. E aqui no momento tem bastante fumaça, então o pessoal que passa por aqui sente um cheiro muito forte. A motivação desse fogo a gente ainda não sabe. Os bombeiros disseram que o local vai passar por uma perícia para tentar identificar a causa do incêndio. Eu também conversei com uma funcionária desse galpão e ela disse que no momento do incêndio não tinha ninguém por aqui, por isso que ninguém se machucou e a situação agora está mais controlada. Branches. Isso aí, então incêndio. A Laurene falando de um incêndio ontem à noite em um galpão de material reciclável em Tremembé. Obrigado, Laurene. Voltamos a falar agora com a Laurene Santos. Ela está em Tremembé, onde um galpão de materiais de reciclagem pegou fogo ontem à noite. Laurene. Oi, Abranches, a gente está de volta aqui do galpão para falar da situação nesse momento. E olha, apesar do trânsito estar interditado aqui para o trabalho dos bombeiros, a gente observou que tem bastante gente passando por aqui, e tem hora de moto ou bicicleta, porque tem uma indústria química que fica bem em frente, aqui a portaria é ao lado do galpão. Então o pessoal está passando para acessar, né, o horário de entrada aí dos trabalhadores. Apesar dessa indústria química ficar aqui na frente, os bombeiros disseram que não teve nenhum risco desse fogo chegar até a indústria. Então, com relação a isso, está tudo controlado. Agora, o trabalho que eles chamam de rescaldo, que é para evitar que o incêndio volte a aparecer novamente nos materiais, continua sendo feito. Eles estão fazendo uma máquina, está fazendo uma remoção desse material que foi queimado, e aí os bombeiros estão com aquelas mangueiras para mesmo ir apagando qualquer resquício que o fogo tenha deixado ali, qualquer chance de voltar a ter um novo incêndio aqui no local. Esse trabalho vai continuar até o bombeiro achar que realmente não tem mais nenhum risco. E aí o galpão, ele está agora, nesse momento, impossibilitado de continuar as funções, porque tem bastante coisa queimada ali, uma parte do telhado até deu uma baixada, então não tem mesmo como continuar os trabalhos ali, os bombeiros continuam fazendo esse rescaldo. O fogo começou às 10h20 da noite, mas foi controlado por volta da 1h da manhã. A causa desse incêndio ainda não foi identificada, mas vai ter um trabalho de perícia aqui para fazer essa identificação das possíveis causas do incêndio.
incêndio. Abranches. E obrigado, Lorene, por todas essas informações.